Olá, meu querido amigo e amiga e irmão em Cristo Jesus. A maior necessidade do ser humano é de resgate. A maior necessidade do ser humano é de esperança. É saber qual é o nosso destino. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo vêm fazer o convite. Qual o primeiro convite que Jesus faz? Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, angustiado, sem esperança, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vocês encontrarão descanso. A Bíblia traz uma esperança. A Bíblia mostra como é feito o resgate. Primeira coisa, nós precisamos ter consciência de que nós estamos perdidos. Nós fomos sequestrados. Somos cativos de um arqui-inimigo que pecou contra Deus, se levantou contra Deus, seduziu os nossos primeiros pais e estabeleceu um governo diferente do governo de Deus. Então nós somos prisioneiros, escravos de um governo diabólico, de um governo rebelde, de um governo inimigo de Deus. E aí Deus, vendo a situação desesperadora da raça humana, enviou seu Filho Jesus Cristo como o resgate, como o preço para nos libertar desse governo tirano, cruel, fascista, enganador, que é Satanás. Então nós nascemos perdidos, escravos de um governo inimigo de Deus. E aí só existe uma esperança, Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de São João, Jesus aparece no versículo 1 como o verbo de Deus, sendo o próprio Deus. E no versículo 14, Jesus é apresentado como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e através dele vimos a glória do Pai e obtemos salvação. No versículo 8 do primeiro capítulo, diz que Jesus era a luz e veio para que testificasse da luz. Esteve aqui no mundo. E aí no versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Leia esse texto, ó. Versículo 10, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui está falando de Israel, o povo que Deus escolheu, os descendentes de Abraão, era escolhido, separado das nações, para ser os arautos do reino de Deus. Mas Jesus veio e eles rejeitaram, porque veio simples, veio pobre, sem aparência, sem formosura, sem status, sem diploma, não tinha título, mesmo poderoso em obras, em feitos, em maravilhas, mas a liderança de Israel o rejeitou, o seu resgatador. Mas Jesus, antes da sua partida, deixou claro, no versículo 10, 11, 12, aí quando chega no versículo 14, diz assim: no versículo 12, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder a saber os que creem no seu nome. Então, no versículo 12 diz que o resgatador diz: se alguém o receber como Senhor e Salvador. Salvador todo mundo quer, mas é preciso aceitar ele como Senhor.
são dois governos. O do bem e o da mentira, da falsidade. Aquele que usurpou, o enganador. E o outro rei é Jesus. E aí nós temos que escolher entre os dois. Eu aceito Jesus. Mas não é só dizer eu aceito Jesus, levantar a mão. Eu já sou batizado. Não é só isso. Jesus diz em São João 14, no versículo 15, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mandamentos. Aquele que aceita Jesus, recebe poder para se tornar filho e filha de Deus. Ou seja, eu não sou filho de Deus. Você também não é filho de Deus. Você só se torna filho de Deus no dia que você aceita Cristo como Senhor da sua vida. Além de Salvador, o seu Senhor. E quando eu aceito que um rei com majestade, com soberania seja o meu Senhor, eu vou lhe obedecer. Lhe obedecer. No livro de Atos, no capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 34, diz assim: então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que faz a vontade, aquele que teme a Deus e faz o que lhe é aceitável, este será aceito. Então aqui conta a história de Cornélio, né? Cornélio era um homem que dava esmola, orava, tinha fé, mas não conhecia as escrituras, ou seja, não conhecia a vontade de Deus. E agora Deus manda um anjo até Cornélio para ir procurar Pedro, o líder dos apóstolos, escolhido por Jesus, para conduzir o seu povo para o seu reino. E aí Cornélio vai ao encontro de Pedro. E Pedro, orientado por Deus, agora vai ao encontro de Cornélio. E quando ele chega na casa daquele homem que era tido como pagão, ele diz: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer igreja que teme a Deus e faz o que lhe agrada, ele será aceito. Ou seja, não é porque eu sou evangélico, ou católico, ou metodista, ou espírita, ou qualquer que seja a religião, que isso me dá garantia de céu, de vida eterna. Não, não é a religião. É o seu respeito, é o seu temor para com Deus. É aceitar a soberania do Senhor através do seu Filho Jesus Cristo. E isso é provado quando eu aceito as regras, os estatutos de Deus. Os 10 mandamentos, que está escrito em Êxodo 20. Não é os mandamentos da igreja, não é o mandamento do cristianismo, não é o mandamento do budismo, é os mandamentos de Deus. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então vá pela Bíblia. Em Êxodo 20 tem 10 mandamentos. É a expressa vontade de Deus. É as regras do céu. O primeiro mandamento em Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Deus já começa dizendo: eu sou ciumento. Não quero que meus filhos adorem o outro. Porque esse outro ia seduzi-los, envenená-los, desviar dos seus caminhos. O segundo mandamento é não fazer imagem da escultura. Nem alguma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está dizendo que nós não devemos adorar imagens que representem Deus, que representem os santos, que representem pessoas. Deus abomina a idolatria, porque é um pecado que nos separa dele. Nós estamos servindo, cultuando a outro Deus. E ele proíbe expressamente nos seus mandamentos. Terceiro mandamento diz: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esses 4 mandamentos é os mandamentos que mostra que eu amo, que eu respeito, que eu adoro o verdadeiro Deus. Não precisa ser adventista, ou metodista, ou judeu, não importa. O que importa é você temer a Deus e fazer o que lhe agrada. E o que lhe agrada é guardar os seus mandamentos. É a base do seu governo. É a constituição do universo celestial. Esses 4 mandamentos é a prova de que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu guardar o domingo, se eu guardar a sexta-feira, se eu guardar um dia santo, eu estou reconhecendo a autoridade de homens, doutrinas de homens, como diz São Mateus. Está adorando em vão. Leia São Mateus 15, sobre a hipocrisia, sobre a falsidade dos seres envenenados, enganados. Então, mandamento de Deus, não de homens. Tá certo? Aí os outros, os 6 mandamentos, é o amor para com o próximo. O nosso primeiro próximo é o pai e a mãe. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçará nada que pertença a teu próximo. Então esse é o mandamento do próximo. Primeiro, amar pai e mãe, respeitar, honrar. Não importa o que ele é seu pai e a sua mãe. De honra, de respeito, de reverência, seu pai e sua mãe. Se você quer viver bem nesta terra e ganhar a vida eterna, honre seu pai e sua mãe. Aí o outro não matar. Matar não é só atirar, ferir, quebrar o pescoço, tirar a vida, não. Quando eu difamo alguém, quando eu falo mal de alguém, quando eu divulgo a respeito de alguém, fazendo com que seu caráter seja questionável, eu estou matando aquela pessoa. A Bíblia diz em São Mateus que quando eu chamo meu irmão de tolo, de vaca, de imbecil, eu estou matando, estou pecando, é o mesmo pecado. O adultério. Quando eu pego um documento e falsifico, faço uma assinatura falsa. Quando eu traio a minha esposa. Quando eu faço qualquer coisa falsificada, uma mercadoria, um objeto, eu estou adulterando. E temos o adultério espiritual, quando eu adoro outro Deus. Adoro um político, adoro alguém apaixonadamente, eu estou adulterando a lei de Deus. Não furtarás. Não tire a vida eterna do seu semelhante. Não sirva de tropeço. Não furte seus bens. Não furte a sua mulher, sua filha, seu servo. E aí termina dizendo que não levantar falso testemunho. Cuidado com a língua. A Bíblia diz que por tuas palavras será salvo ou será condenado. Você já leu isso aí? Então, se você prejudica alguém com a sua fala, com a sua língua, você está sendo condenado. E o último é a raiz de todos os pecados, a cobiça. Quando eu cobiço alguma coisa do meu semelhante, aí vem o adultério, eu cobiço a mulher e aí vou adulterar. Eu cobiço a sua terra e vou tomar um pedaço. Cobiço o seu emprego, vou prejudicá-lo para ele perder o emprego e eu ficar na sua vaga. A cobiça é a raiz dos outros pecados. Por isso que Jesus diz que quem ama a Deus, guarda os primeiros 4 mandamentos. Quem ama o seu próximo, guarda os outros 6. Por isso que Jesus chega para o jovem rico, né, o jovem querendo ser salvo, perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Jesus disse, se guarda os mandamentos, ele te guarda. E Jesus disse, não, você ama a riqueza no meu lugar. Porque ele amava a riqueza. Tanto que ele foi embora triste, porque amava a riqueza. Então qualquer coisa que você ame, seja a sua prioridade, você está quebrando a lei de Deus. Por isso que Jesus faz um apelo, vinde a mim. Em São João 15 ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu devo agora orar. Toda vez que eu sentir vontade de matar, de roubar, de adulterar, de cobiçar, de idolatrar, de fazer, trabalhar no sábado, qualquer um dos mandamentos de Deus, eu preciso orar, pedindo força. Senhor, afaste-me esse pensamento, que é tentador, que vem do governo falso, da tirania do diabo, que quer me levar novamente para a escravidão do pecado, me separar de ti. Eu tenho que orar, porque quando a gente ora, recebe poder e se torna um filho e uma filha de Deus. É na oração, é de joelho que a gente é vencedor, é que a gente sai pronto para obedecer a Deus e guardar seus mandamentos. Tá certo? Então Deus está chamando você para se reconciliar com Ele. Lá em Atos diz, arrependei-vos, capítulo 2, e convertei-vos para que o vosso pecado seja cancelado. Eu preciso me arrepender por ter outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Eu preciso me arrepender porque coloquei algum ídolo no lugar de Deus. Eu preciso me arrepender porque, como cristão, tenho sido um mau testemunho, levei o nome de Deus em vão. Como cristão também, eu trabalhei no sábado, profanei com alguma palavra, algum ato, alguma omissão. Estou profanando. Deixei de colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu
mato, levanto mentira, falso, adultero, né? Cobiço, alguma coisa do meu irmão, eu estou quebrando os outros mandamentos. Estou em pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Se converter é mudar de direção, é passar a observá-lo. E aí, sem Jesus, a gente não consegue. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que creem, São João 8, 1, do 8 até o 12, diz que aquele que recebe Jesus recebe poder para se tornar filho e filha de Deus. Você quer se tornar uma filha de Deus, um filho de Deus? Então guarde seus mandamentos. Ah, eu não quero mudar de religião. Não precisa, mas você vai conseguir. Aonde está? Será que o pastor, o sacerdote, o seu líder vai permitir você guardar os mandamentos como está na Bíblia? Porque essa é a questão. A minha igreja, o meu partido, ele tem um controle da minha vida. Por mais que eu ache que não, que sou livre, mas quando eu decido fazer diferente, o meu líder, o qual eu sou subordinado, ele vai interferir. Por que a perseguição? Por que a calúnia? Por que difamamos as igrejas? Porque nós, líderes, queremos conservar as pessoas sobre as nossas fileiras, sobre o nosso grupo. A questão de honra, de poder, de prestígio. Então, por isso que a gente termina desviando as ovelhas. E a Bíblia diz que, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos filhos a pecar, se perder. Era melhor pegar uma pedra, botar no pescoço e pular no mar, morrer afogado. Era melhor. Porque no dia do juízo vai prestar conta por cada uma das pessoas, das crianças, dos jovens, das pessoas que a gente desviou dos caminhos de Deus. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Jesus deixou bem claro. Ele decide por todo pregar o evangelho, mas o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia. E batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a guardar todas as coisas. São Mateus 28, do 18 em diante. São Mateus 28, leia o final do livro de Mateus. Está lá. É batizar, é ensinar a guardar todas as coisas. Isso aqui, ó, os mandamentos de Deus, os verdadeiros, que estão na palavra de Deus. Malaquias diz, eu, Senhor, não mudo. São João 5,17 diz, eu não vim mudar a lei nem os profetas. Eu não vim revogar, vim cumprir, vim dar o exemplo, vim mostrar que o meu Pai está acima de tudo. Lá em São João, Jesus diz que eu guardo os mandamentos de meu Pai todo dia. Eu obedeci meu Pai. Até na hora da morte, Jesus diz, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Mas nós queremos fazer a nossa vontade. Ah, eu sou dono da minha vida, sou dono do meu corpo. Estamos nos enganando. Essa ideia de somos dono vai nos levar à perdição eterna. Você quer ser salvo? Diga amém. Você quer ser salvo? Aceita Jesus. A esperança para você. Jesus é o seu resgatador. Vamos ouvir a última voz, a voz do Espírito Santo falar nos nossos corações. Vamos ler o Evangelho. Esse é o último convite. Jesus está chamando você a fazer uma aliança. Ele quer lhe ajudar. Ele quer lhe libertar. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você aceita? A partir do momento que você aceita, você agora tem um compromisso em guardar os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aqui o apelo não é para mudar de religião, não, de igreja. Só que você vai ter dificuldade, claro. Que a sua igreja não vai permitir que você guarde o sábado. Que você não siga os rituais, as doutrinas. O desafio é grande. Mas é questão de escolha. Você quer vida eterna? Esse é o apelo de Deus. Então não adianta encontrar outro caminho. Jesus disse que o meu caminho é apertado. São Mateus 7,13. O caminho é apertado, a porta é apertada. O caminho largo vai todo mundo, as multidões são perdidas, não adianta se enganar. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. E aí, você vai ficar do lado do maligno? Contra Deus? E no dia do juízo? Com quem você vai acertar? Como é que você vai olhar para Jesus? Porque Jesus, em São Mateus 25, vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Precisam ser fiéis. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir essas palavras de servo fiel? Então, que Deus lhe abençoe nessa decisão. Querido Deus e Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos esse irmão, essa irmã, esta pessoa que deseja a vida eterna, mas que luta, tem dificuldade, está numa igreja que não lhe conduz no caminho certo, mas ele conhece agora a tua palavra, a Bíblia, os mandamentos que estão em Êxodo 20, São João capítulo 1, que Jesus aparece como Salvador, como verbo que se fez carne, que deu a vida por nós, pagou o preço e agora nós precisamos aceitar. Aceitar como Senhor e Salvador, como nosso Rei, porque aí Jesus terminará a obra que começou em nossa vida. Obrigado, Pai. Eu entrego essa vida em tuas mãos, que essa pessoa se entregue a ti e o sirva com alegria, com amor,
porque esse é o que agrada ao Senhor. Ó Pai, abençoa esta pessoa que está decidida a te servir, a guardar os teus mandamentos e fazer a tua vontade. Pregar o evangelho do reino. Eu te peço que abençoe e liberte, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você crê e aceita, diga amém. Se você quer ser salvo, diga amém. Se você quer ser salvo, diga amém. Não importa de onde tu venhas, se atrás do Calvário está. Se o teu coração deres a Cristo, dá-me tua mão e meu irmão será. Vamos ser irmão em nome de Jesus. Amém? Se prepare. Em breve Jesus voltará. Em breve. Os sinais indicam que Jesus está voltando. Amém?